Shalom, shalom aos irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos, o irmão Gabriel Dias, o Davi Salles, a irmã Stephanie Rebeca. Oi. Irmão Gabriel, como que você está, Shalom. Davi? Irmã Stephanie, abre o microfone, manda um oi. Oi, shalom. Amém. E aí, Gabriel, tá tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Preparado para a live hoje? Bora. Tá bom. E aí, Davi, já tá com os livros aí também preparado, né? Tá na mão, tá na mão. Maravilha, então. Vamos lá. Bom, página 22, vocês vão abrir aí. Deixa eu já abrir aqui a tela, apresentar agora para vocês. Tá? Já vou abrir aqui também. Para os outros que não estão na live com vocês como alunos agora, pode participar pelo menos de uma parte conosco. Tá? Bom, aqui a tela, estou abrindo para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Página 22. A lei da nova aliança para o crente. Estudo teológico, teologia bíblica original. Vamos lá. Vamos ver se há lei na nova aliança para o crente no nosso livro Hesed, livro Graça. Tá? Vamos ver se nós temos isso aqui. Para quem não sabe, aqui alguns que vão estar vendo esse vídeo aí no canal. Olha aí, ó, livro Graça aí, ó, para vocês verem, adquirirem e ter esse estudo, tá? Olha aí que bacana. Capa muito boa, muito bonitinha também. Tá? Vamos lá. Então, livro Graça. Quem é o escritor desse livro? Sou eu mesmo, pela misericórdia do Eterno. Eu me capacitou e me concedeu essa graça de escrever esse e mais alguns outros livros. São 12 livros, de cada um com 60 páginas de estudo para vocês, tá? Bom, entramos hoje aqui no livro da Graça, no livro Hesed. A lei na nova aliança para o crente. Será que há lei na nova aliança para o crente? Por que eu fiz essa premissa, essa pergunta, logo de início, aí no subtítulo dessa página 22? Simples. A pergunta é exatamente pelo fato de existe muita teologia em debate que diz que, dentro da teologia cristã, que existem novas leis dadas para o crente a partir de Jesus Cristo. É uma lei ampliada, porém dada diretamente do Filho. Quando eles falam uma lei dada diretamente do Filho, dada por Jesus, é como se dentro dessa interpretação gramatical da palavra que estão falando, entende-se, dá para entender, para quem é ouvinte vai entender, que ele está dizendo que a lei lá da Torá não é a mesma mais usada daquilo que se tem que usar no Novo Testamento ao cristão em Jesus, que é a igreja, tá? Então ele tem o costume de dizer que os judeus têm, tá? Os judeus têm a lei da Torá de Moisés e a igreja tem a lei que é a Torá de Jesus Cristo. Aí a pergunta é, realmente existe isso? No meu primeiro vídeo que eu coloquei para vocês lá, tem um vídeo aí que está no YouTube, eu trouxe o ensino. Há 2 tipos de mandamentos, né? Há realmente 2 leis. Fecha a porta, por gentileza, aqui para mim. Não é para deixar aberta. Feche. Então, vamos lá. Então, assim, a questão é, há 2 mandamentos, há 2 leis dentro das escrituras, umas para os judeus e outra para a igreja. Então, é isso que nós estamos estudando no livro Graça, tá? Isso aqui que nós vamos estudar no livro Graça. Acompanhando comigo, tá? Alguns aí, depois, até lá no YouTube, pode dizer, mas espera aí, olha, mas existe um mandamento novo que Jesus deu, tal. Mas então, para entrar nesse debate comigo aqui, é necessário estudar, adquirir esse livro, ler esse livro, entender desde o começo, a altas explicações, entender quais são as 3 regrinhas que hoje foi passado até para a Stephanie, que a Stephanie está fazendo junto com o Adriano um estudo de hermenêutica e homilética comigo à parte, tá? Esse valor é R$100 por pessoa que eu dou à parte, tá? Esse estudo é mais aprofundado para quem quer pregar, ministrar e ter um conhecimento mais profundo junto com os estudos que já tem do livro. Então, a gente vai passar a hermenêutica. O que é a palavra hermenêutica? Vem da palavra hermenêuticos, que quer dizer arte de interpretar, que é a arte de fazer interpretação do contexto e dos textos bíblicos, assim como também a homilética, né, que eu ensinei para eles, que vem da palavra homiléticos, que é derivado de homilos, que quer dizer multidão, assembleia de um povo. E quer dizer, onde surgiu a palavra humilhas, quer dizer, o que é humilhas? Humilhas é um discurso,
tá? É um sermão, é uma pregação que agrada aos ouvintes para trazer o ensinos a eles, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês, para a gente compreender e entender sobre as Escrituras. Vamos lá. Voltou aí? Tá ouvindo? Ok. Maravilha. Então, a gente vamos compreender se há, então, uma nova lei, ou se há lei, não uma nova, mas se há lei na nova aliança para o crente. Só para entender rapidamente, aí quem não entendeu pode ver o outro vídeo lá. 3 ensinos que eu trouxe para vocês, do que é lei, o que é mandamento, lei e estatutos. Vocês estudaram comigo. Mitzvotai, Torotai e Hukotai. Eu já trouxe para vocês sobre esses 3 requisitos de ensino. Mitzvotai, quer dizer, mandamento. O mandamento, hoje, se fazemos um paralelismo, uma comparação, cai hoje como Constituição Federal de 1988 no Brasil. O que é a Constituição? Constituição são leis de supremacia, lei suprema do Brasil. O que é supremo? A lei que está acima de todas as leis, que é inalterável, insubstituível, introcável. Então, essas são chamados de mandamentos, são conhecidos como Constituição Federal. Então, dentro da Bíblia, o que seria a Constituição Federal? A lei suprema que é imutável, inalterável, mas ela tem que ser vivida, praticada e obedecida por toda a humanidade. Baseado em quê, professor, você falar isso? Simples, vamos começar por toda a Bíblia, mas vamos começar por Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Está escrito lá que a suma de todas as coisas é temer ao Senhor, ao teu Deus, e guardar os seus mandamentos, porque disso depende toda a humanidade. Para isso foi feita a humanidade. Isso é o que está escrito na Bíblia. É só ler Eclesiastes 12, 12 ao 14. Então, se diz que toda a humanidade tem que obedecer, é porque prova-se que realmente os mandamentos, os 10 mandamentos, que foi dado lá em Êxodo 20 para Moshe, lá Moisés, no Monte Sinai, é a Constituição Suprema para o ser humano. Não tem mudança. Agora, qual que é as leis que vêm abaixo, então, da supremacia da lei dos mandamentos? Não é que vem abaixo, ela é derivada dos mandamentos. Aí eu coloco 3 dedinhos aqui, igual fiz com a Stephanie. Vamos aprender. Olha lá. Mandamento, mitzvot. Quer dizer, a lei de supremacia, acima de todas. Abaixo dela vem o quê? A Torá, a lei. Porque ela é derivada dos mandamentos. Ela é a base dos mandamentos. Tá? Então, ela é base. Ela é baseada dos mandamentos. O homem vai lá e cria leis baseado nos mandamentos. Porque ela é o pai de todos. E abaixo da Torá, que é as leis, que é baseada nos mandamentos, vem os hukot, as huká, que é o quê? Que é simplesmente os preceitos e estatutos que são criados pelo homem, derivados, ou seja, baseados da lei da Torá, que é baseado do mandamento. Então, aqui em cima, ó, esse é inalterável e imutável, não tem alteração e nem tem mudança. Mas esse aqui tem. A lei pode ter alterações? Pode haver alterações, pode ser complementada ou alterada. E as hukot, com certeza, estatutos também podem ser mudados e alterados. Tá? Onde eu acho isso na Bíblia? Aí eu passei para vocês lá no primeiro vídeo. Tá? Estudos, por exemplo, de estatuto. O estatuto e preceitos. Preceitos criados. Quem pode criar preceitos e estatutos? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem uma empresa, pessoas que têm, um farmacêutico, um dono de boteco, né, de bar, donos de barzinhos, donos de creche, qualquer coisa que tenha uma pequena empresa, as pessoas podem criar estatutos, tá? Estatutos e preceitos, porque são baseados, eles criam, mas tem que ser baseados na lei. E a lei pode ser criada pelo homem? Também pode. A lei, quem cria essa lei? Senadores, governadores, deputados, vereadores, essas pessoas que criam leis, que são leis morais, éticas, que mantêm o limite do homem. Por exemplo, vou falar para vocês aqui, ó, dos 3, tá? Eu vou fazer uma pergunta aí, vocês abrem o microfone e respondam. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, baseado, por exemplo, na lei do Código Brasileiro de Trânsito, se eu falar para vocês que a lei do semáforo, por exemplo,
Se você ultrapassa o semáforo vermelho, ele está vermelho e você ultrapassou. Ali é uma transgressão que foi cometida, uma infração. Essa infração, pelos estudos aqui da Bíblia, ela seria baseada em quê? Ela é um mandamento, ela é uma lei ou ela é um estatuto? O que vocês poderiam me responder? Davi, o que você acha? Eu acho que é uma lei. Uma lei, ok. Gabriel, o que você acha? Eu também acho que é uma lei. Uma lei. Stephanie? Também acho que é lei. Maravilha. Os três acertaram. Por quê? Porque o Código Brasileiro de Trânsito criou-se uma lei baseada onde? Baseada no Estatuto? Não, baseada naquilo que está acima dela. A Constituição Federal. Então, eles vão lá, puxa da Constituição os seus capítulos e artigos e vai lá e baseia-se criando uma lei. Por quê? Porque dentro da lei, por exemplo, eu tinha falado, uma das constituições, uma das leis da Constituição é a questão do homicídio, do assassinato. E, por exemplo, se você ultrapassa, pela lei do Código Brasileiro de Trânsito, se você ultrapassa um farol vermelho e atinge uma pessoa na faixa de pedestre, um acidente, por mais que você não queria matá-la, mas acaba matando, de repente há uma morte ali vai cair como o quê? Como um homicídio, tá? Doloso ou culposo, mas é um homicídio, um assassinato, tá? Cai como um homicídio, uma questão de morte que está já dentro da Constituição Federal. E dentro da Bíblia, se for para a Bíblia, o que é a Constituição da Bíblia? Os 10 mandamentos. Qual que é o mandamento, o sexto mandamento? Não matarás, tá? Então, você não pode matar. E aí, você vai usar, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui paralelo com o Código Brasileiro. O Código Brasileiro, vocês acertaram, cai como lei, tá? Que é questão de moral e ética. Aí você usa lá Levíticos capítulo 18, que diz que você não pode atentar contra a vida do seu irmão ou do seu próximo, a ponto de matá-lo. E como que foi a morte? De repente eles brigaram, discutiram por causa de uma ferramenta ou algo que era de um de outro, e aí um acaba ferindo o outro. Ou, de repente, como você vai ler em Levítico 18, uma história em que o homem lá está cortando a árvore, e de repente escapa aquela cabeça do machado, cai na cabeça do rapaz que estava abaixo dele, a pessoa morre. Aquilo foi o quê? Um homicídio, mas um homicídio culposo. Ele não teve intenção de matar. E aquilo ali é uma lei baseada no mandamento. Não matarás, tá vendo? Então tem regra. Existe regra. Por que eu estou apresentando esse tipo de ensino de regra? De mandamento, lei, estatuto? Porque a igreja tem que compreender, na teologia, que lá no Novo Testamento houve mudança de algumas leis. Leis sacerdotais, leis cerimoniais. A lei cerimonial e sacerdotal, por exemplo, não cai na lei da Torá. Ela cai, tá, nos estatutos e preceitos, ordenanças, que foi um certo tipo de lei, mas criado para os sacerdotes. Então, por isso que Hebreus 5 fala que mudou-se o sacerdócio, muda-se a lei, porque teve uma mudança. Mas a Torá, pode haver mudanças também? Pode, tá? Pode haver mudanças, tá? Ah, então, peraí. Então a teologia está certa. Se na Torá pode haver mudança, por que há um debate até hoje para dizerem que as leis de Moisés não foram mudadas após a vinda de Jesus? Tudo bem, teve leis que foram mudadas, mas qual delas? Aí você vai puxar todo o histórico, você vai começar mais por Levítico, que é mais as leis mesmo que começa. Aí Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai fazer uma leitura e vai ver aquilo que mudou no tempo de Yeshua e no nosso tempo. Por exemplo, lá vai falar sobre relação sexual promíscua. Você não pode ter relação com o seu genro, com a sua nora, com a tia a sua tia, que é a mulher do seu tio. Não pode ter relação com a mulher do seu pai, que é a sua madrasta. Aí eu pergunto, vocês têm isso hoje? Não, lógico que não. Então é baseada ainda lá naquela lei. Não teve mudança. Não teve mudança. Ah, então qual que foi as leis que mudou na Bíblia? Irmãos, as únicas mudanças foram os estatutos e preceitos. Grande parte deles é os estatutos e preceitos que teve mudança no Novo Testamento. Qual deles, professor? Simples. Sacrifícios ritualísticos, tá? Estatutos de rituais, ordenanças, preceitos em leis ritualísticas.
cerimoniais. Por exemplo, não temos mais matança de animal, não há sacrifício de animais, com derramamento de sangue de animal. Isso teve mudança. No Novo Testamento você vê que teve mudança. Ah, mas e os outros? E as outras leis? Porque eu não vejo outras leis no Novo Testamento. Tem, se você ler o Novo Testamento, ele é baseado em quase toda a Torá e mitzvot, mandamento. E até mesmo em alguns estatutos que ainda estão vivos. Qual, por exemplo, professor? Vamos lá. Se você ler Levíticos capítulo 23, Deus vai dizer assim, deixa eu até ler aqui, só para você ter uma noção. Levíticos 23, olha que Deus diz, por exemplo, das festas. O Senhor disse a Moisés, fale ao povo de Israel que os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada, são meus tempos designados. Aí ele vai falar, versículo 4, esses são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. Aí ele vai falar, no primeiro mês, do 14º dia, entre o pôr do sol e as trevas, e a escuridão, é a Páscoa do Senhor. Então ele vai falar das Shelosh Hagalim, as 3 grandes festas. Espera aí, professor, então as 3 festas eram um tempo designado. Você sabe o que significa essa palavra tempo designado? Isso é até profético. Vai ler Gênesis capítulo 1. Se você ler Gênesis, olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 1, olha só. No versículo 14. Gênesis 1:14, ó. Deus disse: haja luzes no domo do céu para separar o dia da noite. Que eles sirvam de sinais. Ó, Deus criou o sol e a lua e as estrelas, não foi por acaso, não. Tem motivo. Qual foi o motivo que Deus criou? Para que eles sirvam de sinais para estações, dias e o quê? É só ler na sua Bíblia. Tempo designados. Algumas Bíblias vai estar o quê? Tempo para que sirva para o quê? Para as estações, dias e anos e tempos designados. E que eles sejam luzes no domo do céu para dar luz, e assim aconteceu. Deus fez as 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, a luz menor para governar a noite e as estrelas. Deus colocou no domo do céu para dar a luz à terra, para governar o dia e a noite, para separarem a luz da noite, a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom, e assim houve tarde, manhã e o 4º dia. Então, olha que coisa interessante. Deus, ele diz no versículo 14, que ele criou os grandes luzeiros dos céus para que servisse para tempos de estações, dias e anos e tempos designados. O que é essa palavra tempo designado? Tempo designado é para que um período do tempo dentro do ano acontecesse algo. Esse é o tempo designado. Tempo é um período designado que é para acontecer dentro daquele ano algo que Deus ordenou. O que Deus ordenou? Aí é só você fazer uma midrash, uma junção. Levíticos capítulo 23, do versículo 1 em diante ao 4, você vai ver que Deus fala que ele ordenou os tempos designados dele. Qual eram os tempos designados de Deus? As suas festas. As celebrações das festas de Páscoa, Pêssar, Shavuot, Pentecoste e Sukkot, Tabernáculos, que são festas celebradas nos tempos designados. Tempos esses que caem de acordo com as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Começa-se na primavera, Páscoa. Continua-se no verão até o outono a festa de Shavuot, porque é 50 dias, são quase 60, são 2 meses de festa. Então aí, se você contar da primavera a verão e outono, se passa de 3 a 6 meses. Não é isso? Isso. Aí você faz a conta. Primavera, verão, Páscoa. Verão, outono, Shavuot. Outono, inverno, Sukkot, festa dos tabernáculos. É onde termina a terceira festa, onde eles fazem uma segunda colheita, agradecendo a Deus e clamando a Deus por chuva, né, para ser derramada sobre eles. Pode falar, Davi.
Na minha Bíblia aqui tá aqui tudo, o calendáriozinho das festas, ó. Você tem um calendário? Tá tudo aqui, ó. E aí, maravilha. Por isso que eu falei para você que a Bíblia Charles Riviera é muito boa. Ela É. ensina isso aí. Depois você fala para a gente um pouquinho desse calendário, só para você dar uma olhadinha. Então, olha aí. Isso é para vocês entenderem que as festas estão ligadas com as estações. As estações do ano estão ligadas com o ano. O ano está ligado com os meses. Os meses estão ligados com os dias. As semanas e a semana ligada com os dias. Tudo tem um princípio e um porquê. Tá? Tem um porquê. Tem uma designação. Para isso que Deus só separou e permitiu que acontecesse que existisse só apenas 7 dias na semana. Não existe 8 dias na semana. Mundialmente, em qualquer calendário do mundo, qualquer calendário do mundo, não existe. Vai lá, filho, vai lá também. Qualquer calendário do mundo, não existe 8 dias na semana, nem 6 dias. Todos são 7 dias. Não tem. Por quê? Porque senão, se você aumentar um dia ou diminuir um dia, você vai sofrer uma alteração nas estações. Sofrendo alteração, você perde o tempo de plantio e o tempo de colheita. Isso vai causar o quê? Problemas financeiros, econômicos e alimentícios, ao ponto de trazer mais problemas que o país e o mundo já tem, em alimento, em comida, em pobreza. Então, para se manter a linha, para que não tenha fome, não tenha falta, não tenha o perigo de você estragar a terra, de plantar no tempo errado e colher no tempo errado. Então, tudo tem que andar de acordo com o tempo dos dias do ano. Tem o tempo que você planta e o tempo que você descansa. Cai até aquela história de Eclesiastes, capítulo 4, há tempo para todas as coisas, não é verdade? Então, isso é o princípio. Por isso que o 7º dia, por exemplo, qual que é o primeiro dia da semana? segunda, tá errado. O primeiro dia da semana não é segunda-feira, o primeiro dia é domingo. O último dia é sábado, é o Shabat, é o descanso. É a ciência, é o estudo. Isso aqui não é nem a questão de liturgia ou lei cerimonial, que, por exemplo, que manda, que é o 4º mandamento, mitzvot, tá? O 4º mandamento é guardar o sábado, descansar no dia de sábado. Não é nem lei de Torá e não é nem estatuto, é mandamento. É mandamento, 4º mandamento. Por que Deus colocou o sábado no mandamento, mas não colocou na Torá e não colocou no estatuto? Não, mas peraí, o sábado tá na Torá. Gente, eu não estou falando que tá. Lógico que ele tá porque ela é a base. Mas Deus criou o Shabat, foi no mandamento. Não foi na Torá depois. Não foi no estatuto. Foi no mandamento. Depois veio a Torá se baseando nesses mandamentos e usou o Shabat. Por isso que você vai ler Levítico assim, ó, aqui, ó, capítulo 23 diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés, fala ao povo de Israel, os tempos designados por Adonai que vocês devem anunciar como convocação sagrada são meus tempos. O Senhor está falando, esses tempos são meus, são minhas festas, são meus dias designados, tá? Trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um Shabat de descanso absoluto. Uma convocação sagrada. Não realize nenhum tipo de trabalho. É um sábado para o Senhor. Mesmo dentro das suas casas, é um sábado para o Senhor. Então, toda vez que Deus falava de uma festa, ele colocava o sábado. Celebrem a Páscoa e guardem meu sábado. Celebre o Pentecoste, mas guardem meus sábados. Celebre a festa dos tabernáculos, mas guardem meus sábados. Aí tá lá, celebre o Yom Kippur, mas guarde o meu sábado. Então, é incrível. É incrível que ele sempre fazia o povo lembrar do Shabat. Porque isso aqui não é só liturgia, isso aqui é ciência. Isso aqui é ensino. E outra, nós lemos no outro estudo, tá? No outro vídeo, eu provei dentro do hebraico que Deus falou assim, eu criei o sábado porque eu escolhi esse dia como um dia separado para mim. Porque nele eu me lembro. E eu faço o povo lembrar que eu criei os céus e a terra. Então Deus não deu o Shabat só para os judeus, não. É para toda a humanidade, como diz Eclesiastes 12. O mandamento é para todos, porque todos têm que lembrar que quem criou os céus e a terra foi Deus. Simples assim. Gabriel levantou a mão. Pode falar, Gabriel. Pastor, é que muitos pregadores eu já vi falando que Jesus ele quebra o protocolo quando ele cura no sábado, né? E, na verdade, é mais um ensinamento que Jesus ele quer dar para os fariseus, se eu não me engano, não? Tá, então. O que acontece, a verdade é o seguinte. Jesus curou no sábado, então ele trabalhou. Ué, peraí. Curar é trabalhar? Ah, mas ele fez lodo lá com o guspe e passou no olho do cego. Isso é trabalhar, é trabalho manual. Gente, era isso que nessa parte o Gabriel acertou. É isso que os fariseus erravam muito, os mestres da Torá.
Isso porque eram mestres, hein? Jesus mesmo disse, vocês são mestres da lei, parece que não entende. O Shabat é uma memória de que Deus criou os céus e a terra, então Deus criou tudo perfeito. O que Deus quer é que o ser humano, que é dentro da criação, seja perfeito também. Então, quando Deus encontra um ser humano com defeitos, que seja uma doença, uma enfermidade, um problema grave, que ele precisa de um milagre, de um socorro, de uma ajuda, que ninguém pode, Yeshua ia lá e fazia. Por exemplo, qual que é o descanso para um trabalhador? Descansar, não é? Qual que é o descanso de um cego? Não é enxergar? Qual que é o descanso de um paralítico? Não é andar? Mas como assim? Meu irmão, é um descanso para ele. O que é a palavra descanso? Alívio. Contemplar maravilhas. Qual que é a alegria de um cego que nunca trabalhou na vida e nunca foi honrado e respeitado? Às vezes era até rejeitado pela própria família, vivendo do lado de fora das muralhas de Jerusalém, porque era um impuro, segundo os históricos teológicos e segundo os históricos judaicos, ele era um impuro que não podia viver no meio da multidão. Por isso que ele era pobre e miserável. Imagina o que ele tinha que enfrentar dia após dia por causa da sua cegueira e das suas doenças. Tendo que enfrentar o desprezo, a fome, a doença, a rejeição, a falta de dinheiro, a falta de saúde. O cara precisava de um descanso na cabeça dele. Quem vai lá fazer esse descanso? Yeshua vai lá, faz um lodo, no dia de sábado, põe no olho dele, cura ele e fala, pronto, você recebeu seu descanso e seu Shabat. É isso que Jesus está ensinando, isso é o Shabat. Mas tem gente que é tão ignorante que até hoje, na teologia, fala dos fariseus, mas são igual a eles. Não precisa guardar o Shabat. Eles são Deus agora, né? Deus criou os céus e a terra e mandou guardar para lembrar aquele que criou, aí vem o pregador teólogo e diz, não precisa. Pode contar comigo, não conta com o que está escrito em Gênesis 1, não. Conta com o que eu estou falando. Nossa, eu tenho que contar com ele, não posso contar com o que Deus falou. É incrível isso aí. Para mim, chega a ser piada. Uma piada de péssimo gosto e de gravidade. Essa é a verdade. Então, mandamento é inalterável, é Constituição Federal, inquebrável e não se muda. E não fala, mas no Novo Testamento, igual eu falei no outro, o Novo Testamento não diz que tem que guardar. Pelo amor de Deus, gente, ninguém é criança aqui para ter que esperar alguém lá escrever, tem que guardar o sábado também a igreja. Fala sério, vai lá em Atos, capítulo 16, 17, e vê que quando Paulo e os discípulos saíam para pregar, eles só saíam para pregar em dia de sábado. Só nos dias de sábado. Só nos dias de sábado, para proclamar, porque tinha sinagogas. Porque tinha a sinagoga aberta do judeu, por isso que ele ia só no sábado. Lógico, porque todo judeu sabe que o Shabat é o dia sagrado do Senhor e é nesse dia que eles congregavam para adorar a Deus. Então era nesse dia que os apóstolos, judeus e obedientes, iam apenas no Shabat pregar o evangelho, tá? Não era todo, era só dar uma olhada lá em Atos, é só ler. A 16, 17, depois me fala. É só ler, tá? Hebreus 4, leia direito, porque hermenêutica, interpretação gramatical, tem que ter uma interpretação boa para entender Hebreus 4, porque tem gente que parece que não entende Hebreus 4, tá? Então, isso aqui é só a base, tá? Não vou passar aqui, não. Se quiser que eu saber disso aí, tem no meu outro livro lá. Então, vamos lá. Então, isso aqui é baseado, por isso que eu estou falando, se há lei na nova aliança para o crente. Será que há? Então, nós vamos ver isso aqui agora. Vamos dar uma leitura aí, leia comigo. Israel era conhecido como um judeu, tá? Israel era conhecido como um judeu estudioso, tá? E zeloso da Torá e das tradições de Israel. Não, Israel não, peraí. Perdão, não é Israel não. Deixa eu ver aqui. Yeshua, na página 21. Veja que, começando com o principal de todos, Jesus, né, o judeu, os judeus messiânicos eram zelosos da lei, isso aqui nós vemos em Lucas 2:22, Mateus 5:17 e Mateus 23. Tanto que um dos judeus mais, que eu vou usar como referência, eu preciso usá-lo, que é em primeira mão, tem que usar ele, para provar que como os judeus messiânicos eram zelosos da lei, um deles é o próprio Jesus, tá? Então veja que, começando com o principal de todos, que tem que usar ele, Jesus, ele era, assim como é judeu, tá? Jesus ainda continua sendo judeu, independente se ele está à destra do Pai, ressuscitado, ressurreto, ele ainda é judeu, tá? Assim como ele é judeu, e quando habitava em Israel, agora sim, quando ele habitava em Israel, era conhecido como um judeu estudioso e zeloso. Zeloso quer dizer canar, ciumento, né? Alguém ciumento. Então Jesus era ciumento pela lei, pela Torá. Era tão ciumento
Que você lembra da história quando ele derrubou lá as mesas dos cambistas? Derrubou as moedas tudo no chão, os animais, botou tudo para quebrar? O que está escrito? Vocês não leram o que está escrito pela boca do profeta? Esta casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vocês estão fazendo ela um covil de bandido e de salteadores. Por quê? A lei e os profetas são a mesma coisa, são leis. Torá de Deus. E Jesus era zeloso pela Torá. Tá? E também pelas tradições de Israel. Tanto que, se você vai ver nas 3 festas, vou até provar uma coisa interessante aqui. Jesus estava na festa de Páscoa, porque ele celebrou. Jesus estava na festa do Pentecoste, porque ele celebrou. Jesus estava na festa dos tabernáculos, porque celebrou. E o mais, se você pegar o Evangelho de João, capítulo 10, João 10, 20, é só pegar João 10, 20, você vai ver Jesus também celebrando a festa de, sabe o quê? Hanukkah. Sabe o que é a festa de Hanukkah? Que é a festa do Ano Novo Judaico? É a festa das luzes. Tá? Festa de Hanukkah. Tá na Bíblia. Jesus estava lá celebrando. Então ele também era zeloso, respeitador das tradições em Israel. Toda tradição que não quebra os princípios bíblicos, Jesus também aprovava. Agora, quando cria-se uma tradição que quebra os princípios, o que é princípio? A Torá e as leis e os mandamentos de Deus, quando quebra ou atropela, Jesus era totalmente contra. Aonde você vai ver isso lá em Mateus 23, no debate que Jesus chamava alguns fariseus, da seita dos fariseus hipócritas, ele dizia, vocês são hipócritas, porque a lei diz, honra o teu pai e tua mãe, só que vocês não honram o teu pai e tua mãe. Então vocês quebram a lei para validar a lei de vocês. Jesus era maravilhoso, Jesus era perfeito. Então eu não sei como que conseguem achar imperfeição nessas partes. Mas tudo bem. Então vamos lá. Então, com esse primeiro texto do Evangelho de Lucas, veremos que desde a sua infância, Jesus era zeloso e temente à palavra do Deus Criador. Acompanhe aqui o texto bíblico na sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 32. Deixa eu ver se eu tenho aquela na outra página escrita. Deixa eu ver se está escrito aqui na outra página. Não vou ler aqui. Não. Vou ler na nossa Bíblia mesmo. Vamos dar uma lidinha na Bíblia? Vamos ler por aqui mesmo. Ó. Lucas 2, 22 ao 32. Vamos lá. Lucas 2, 22 ao 32. Está escrito assim. Ao chegar o tempo de purificação deles, de acordo com a Torá de Moisés, Yosef, ou José e Maria, Miriam, o levaram a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor, como está escrito na Torá de Deus. Engraçado que aqui primeiro fala a Torá de Moisés e logo em seguida fala que não é Torá de Moisés, fala que é Torá de Deus. Mas tem uma explicação, não é que é Torá. Moisés, ele deu as Torás, que é aquelas que estão abaixo do mandamento, sempre dos 3 dedinhos que eu falei. A Torá, ela busca pelos mitzvot, os mandamentos de Deus, ensinos, e criou-se as leis. Por isso que alguns falam que é leis de Moisés. Mas não são leis de Moisés, foi leis dadas de Deus para Moisés. Tá? Moisés só escreveu. Tá? Então a inspiração vem de Adonai. Por isso que fala que é a Torá de Adonai. A mesma Torá que fala que a Torá de Moisés é a Torá de Adonai. Tá? Por isso que diz assim no versículo 22. Então José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor, como está escrito na Torá do Senhor, de Adonai, na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Onde que está isso? Êxodos capítulo 13, do versículo 12, versículo 2, versículo 15. Lá em Êxodos 13, fala que toda criança tinha que ser consagrada ao Senhor, porque Deus ordenou isso aí. Tá vendo? E Jesus cumpriu isso, Maria cumpriu, né, com José. Então, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. A igreja consagra até hoje, né? Engraçado que a gente não vive na lei, no tempo da lei, mas realmente, a gente não vive embaixo da lei, a gente vive com a lei dentro do coração, né? Mas vocês já perceberam que a igreja até hoje apresenta as crianças quando nascem? Não é assim? Baseado em quê? Êxodos 13. Êxodos 13, versículo 2, 12 e 15. Engraçado, né? Não vivemos na lei, mas usa a lei para até fazer apresentação das crianças na igreja. Ué, não estou entendendo? Então não podia fazer mais a apresentação das crianças, já que a gente não tem a lei de Moisés como parâmetro para obedecer? É a lei de Jesus Cristo? Engraçado que a Jesus Cristo, com a sua lei, teve que usar a lei de Moisés para obedecer uma apresentação, como quando criança, e a igreja até hoje usa também como apresentação. Aí alguns vão dizer, não, mas isso é algumas leis que ainda utiliza. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, que algumas o quê? Nós usamos todas porque eu obedeço a Deus, não porque eu sou obrigado, eu obedeço porque amo.
Quando eu obedeço porque eu sou obrigado, é porque eu vivo debaixo da lei. Aí é pecado e é maldição. Agora, quando eu obedeço porque eu amo, então a lei não está em cima de mim, ela está dentro de mim, como está escrito em Jeremias 33. Foi a profecia de Deus. Pode falar, Gabriel. Pastor, e a circuncidação, ela ainda é necessária hoje? Porque... Aí sim, circuncisão é uma lei que, na verdade, cai mais em questão de preceito e estatuto. Isso aí é uma lei cerimonial, tá? Lei cerimonial. Aí eu falo, a lei cerimonial mudou, o estatuto muda, as ordenanças mudam. Muda-se porque é o seguinte, teve mudança? Até hoje para o judeu não, porque a circuncisão é para os judeus e não para a igreja. Porque a circuncisão vem para Abraão, semita. Se você é um semita, você tem linhagem, você tem sangue, DNA de Abraão. Se você é um judeu, você faz circuncisão. Se você não tem, você não faz. Engraçado que até hoje tem alguns judeus que nem fazem circuncisão. Tem judeus que nem fazem. Principalmente na escala dos judeus messiânicos, que são judeus que seguidores de Cristo. A maioria aí são judeus e não são circuncidados. Tá? Porque é uma lei cerimonial que cai dentro do estatuto. Então, já que era estatuto, não precisa seguir? Se é para os judeus, aí você tem que ir lá na leitura da interpretação. Deus falou que aquilo seria uma circuncisão perpétua. O que é perpétua? Para sempre. Todos da linhagem de Abraão têm que fazer circuncisão. Todo judeu tem que fazer. Aí é para os judeus, não para a igreja. Depois você vai ver até esse debate, próprio Paulo falando esse debate lá em Romanos, dizendo, quer dizer que se o incircunciso, não sendo circuncidado, obedece à lei que vocês não obedecem, seguindo os mandamentos, não posso considerá-lo como se fosse circuncidado? Porque a verdadeira circuncisão não é aquela que está no corpo, na pele, mas é aquela que está no coração. Então, circuncidai o vosso coração. Porque aí, se você for procurar a palavra circuncisão no hebraico, é Brit Milá. Sabe o que significa Brit? Aliança. Milá, boca. Aliança de boca. Então, a verdadeira circuncisão é aquilo que sai da tua boca, que você diz, eu obedecerei, Senhor, teus mandamentos segurei. Então, Deus quer, na circuncisão, a prova de que você vai obedecer como contrato. Então, a preocupação de Deus não é a própria circuncisão em si, mas a vontade de buscar dentro do homem a obediência à lei do Senhor. Por isso que os judeus, eles tinham que fazer a circuncisão como até hoje. A igreja não, tá? É diferente. Não, porque eu perguntei porque minha avó, ela era muito da igreja católica, e na igreja católica ela acabou me levando para fazer também. Fazer circuncisão? Você fez o corte, tudo, na igreja católica? Então, mas aí é a interpretação meio que ignorante. Quando eu falo ignorante, é a falta de informação. Porque circuncisão é para os judeus, é só para quem vem da linhagem semita de Abraão. Tá? Mas está escrito lá que aqueles que adentrarem as portas de Israel e quiserem ficar na casa de um hebreu, de um judeu também, tem que ser circuncidado. Tem que ser circuncidado, mas tá bom, filho, o pai está dando aula, vai lá. Essa circuncisão, na verdade, era para quem eram escravos que queriam viver dentro da casa dos seus senhores, dentro das portas de Jerusalém, das portas de Israel, e se tornarem como um prosélito, tá? Então, então quer dizer que hoje o crente, se ele quiser se tornar um prosélito judeu, ele faz circuncisão? Pode, pode. Se você quiser ser sabe o que é prosélito? Convertido ao judaísmo. Você quer se converter ao judaísmo? Quer se converter para ser tipo uma espécie de judeu? Então vai lá, faça a circuncisão, pode fazer. Só que isso não garante a tua salvação. Isso vai garantir agora que você vai ter que cumprir o contrato de obediência aos mandamentos de Deus. Porque agora não é só no coração, mas é no corpo o sinal. Isso aí é mais para os prosélitos convertidos ao judaísmo. Catolicismo não tem conversão a nenhuma judaísmo. Não é proselitismo. Então é nisso que eles se atropelam, nessa teologia, para se criar uma questão dessa que não existia. Mas amém. Sem problema nenhum. Bom, respondido aí? Beleza. Então vamos lá. Olha só. Então todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor, e também para oferecer sacrifícios de um par de rolinhas ou de 2 pombinhos, de acordo com a Torá do Senhor. Olha aí que bacana. Agora, voltando aqui, ó, não vou ler todo, depois vocês leem até o versículo 32. Voltando aqui, olha lá. Nesse texto de Lucas 2, 22, 32, mostra que José e Miriam, Maria, juntos com Jesus, cumprindo os preceitos da Torá de Deus em relação à purificação do menino, assim como está escrito em Levíticos 12, sabendo-se que, até os dias de hoje, entre aspas,
nós devemos obedecer às Sagradas Escrituras seguindo os mesmos exemplos de Jesus e de seus pais. Ok. Apresentando nossos filhos ao Criador diante do templo, como está no versículo 23, que acabei de ler para vocês. E observar os preceitos, estatutos. Aí é o 3 dedinhos. Observar os estatutos, os preceitos da lei de Deus sobre a mulher em seu período de parto e pós-parto. Manter resguardo por causa da sua saúde, porque a única coisa em que não é mais necessário fazer hoje em dia na lei é o sacrifício de animais, das quais pelo sangue de Jesus, Filho de Deus, somos lavados e purificados. Ah, tá, professor, então quer dizer que Jesus fez a circuncisão, eu tenho que fazer? Não. O exemplo que eu quero que vocês sigam aqui, como eu disse aqui entre aspas, sabendo-se que até hoje, até os dias de hoje, nós devemos obedecer às Sagradas Escrituras seguindo os mesmos exemplos de Jesus, é seguindo de acordo com a obediência dele e de seus pais dentro da Torá e da lei. Mas vamos entrar no fundamento, fazer os estudos mais complementares, entender sobre as leis e entender se ela é, por exemplo, da circuncisão baseada para todo homem ou só para os judeus. Não, somente para os judeus. Essa parte é só para os judeus. Tá? Então aí eu digo, ó, então por isso que nós obedecemos, assim como Yeshua e seus pais obedeceram. E a única coisa em que não é mais necessário fazer hoje em dia é o sacrifício de animais dos quais, pelo sangue de Yeshua, Filho de Deus, somos lavados e purificados. Mateus 5, 17 ao 20. É um texto que foi citado muitas vezes em pregações, mas infelizmente foi ensinado contra a lei de Deus. Mas, na verdade, esse texto aí de Mateus 5, 17 ao 20, ele favorece a Torá e não é contra. Vamos lá? Acompanhe aí, ó, pela sua Bíblia, porque nós iremos entender essa passagem agora em sua forma original. Vamos lá. Vamos acompanhar para a gente entender em sua forma original. Vamos lá. Olha só. Aqui na página 20. Eita, pulei bastante página. Isso. Mateus 5, 17 ao 20. Vamos lá. Abrem as suas Bíblias aí, Mateus 5, 17 ao 20. Eu vou ler, olha que interessante. Eu vou ler nas duas Bíblias minhas, que tanto a de grego, tá? Tanto a de grego aqui, ó, interlinear, quanto a da Tanar, tá? Vamos lá. Mateus 5, 17 diz assim. Vamos lá. Ó. Diz assim. Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Isso aqui é Yeshua, Jesus dizendo, presta atenção. Não pensem, não fiquem na sua cabeça pensando que eu vim aqui, e quando eu vim nesse mundo agora, eu vim para abolir. Eu não vim aqui para abolir, para acabar, para dar fim na lei e nos profetas. Não, não vim abolir, vírgula, mas completar. Se a palavra completar quer dizer abolir também, então Jesus está sendo meio que bipolar, né? Ele está tendo transtorno bipolar e precisa passar no psicólogo. Porque senão, olha só, olha como que a teologia ensina. Jesus disse, não pense que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas vim para terminar. Porque ele fala que a palavra completar é terminar. E a palavra terminar não é abolir? Não é tirar também? Se for assim? Então aí quer dizer que a frase ficaria... Não penses que eu vim abolir a Torá. Não, não vim abolir, mas vim para abolir? Não entendi. Dentro da própria frase, ele acabou de dizer que não veio para abolir, logo em seguida, no final da frase, ele fala que veio para abolir? Não entendi agora. Veio para abolir ou não veio para abolir? Agora eu não sei. Fiquei perdido pela teologia. Não, mas Jesus está dizendo que ele veio para completar a Torá nele. Como assim completar a Torá nele? E que loucura é essa? Ensinamento de Jerico é esse? Ele veio para cumprir nele. Que doideira. Irmãos, ele está dizendo assim, eu vim para completar. Plerosai, no grego, tornar pleno. Ele veio e falou assim, eu vim para tornar agora a lei completa em todo mundo. Eu vim para provar para vocês que eu, como ser humano, fadado a pecados, que posso pecar, mas não vou pecar e vou provar que eu posso obedecer. E Jesus obedeceu até a última gota de sangue da sua vida. Por isso que ele foi colocado acima de todos os nomes e o seu sangue acima de todo sangue de animal. Que não precisamos mais de nenhum nome abaixo de Jesus e nenhum sangue abaixo do sangue de Jesus.
Porque ele mostrou que a Torá pode ser vivida e completada e obedecida. Ah, me prova isso na Bíblia, baseado em Mateus 5. Provo. Aí, o que ele diz no versículo 18? Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um tio, nem mesmo uma letra ou um traço da lei passará. Não, até que todas as coisas precisam acontecer tenham ocorrido. Aí, você quer que eu responda mais o que ele disse? Versículo 19. Portanto, vamos ver quem sabe de interpretação aí para pegar. Portanto, sabe quem está falando isso aqui? Jesus, hein? Quem desobedecer a menor dessas mitzvot, ou seja, o menor dos mandamentos, tá? Pode ser o menor dos mandamentos. Quem desobedecer, e além de desobedecer, além de ser desobediente, ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas que? A Torá, a lei. Quem obedecer às leis, é que engraçado, a teologia pula isso aqui, eu acho, né? Ela pula, né? Ela não consegue ler esse versículo, né? Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma será chamado maior no reino do céu. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça, aí Jesus está falando para todos que estão ouvindo, a menos que a sua justiça seja muito maior do que a dos mestres da Torá e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Meu Deus do céu. Preciso ler mais aqui? Precisa de interpretação disso aqui? Ah, professor, vai no grego então para ver se é isso. Quer ir no grego? Não tá. Aí a gente pega no grego, aqui em Mateus, olha lá, Mateus, capítulo 5, no grego, e vamos ver o que ele diz no grego, vamos ver se está diferente, vamos ver se a lei não tem que ser obedecida. Isso aqui é o Supremo do Supremo falando, isso aqui é Jesus, não precisava nem usar outros como exemplo. Mas tudo bem, já logo vou em Jesus, né? Mas vamos lá. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 5, ó. Mateus 5,17. Olha só. Ele diz assim. Não pensem... Não, eu vou ler aqui, bem aqui no hebraico, bem no grego mesmo. Ó. Não penseis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Pois, por certo, digo a vocês, a vós, até que passe o céu e a terra, um só iota. Iota, que é a letra grega que eles colocaram aqui, que é comparada ao iud. Um só iota ou um só traço, de modo nenhum passará da lei até que todas as coisas se cumpram. Quem, pois, anular... Olha, isso aqui está no grego, hein? Quem, pois, anular um só dos mandamentos, esses dos menores, e ensinar assim as pessoas, será chamado menor em o reino dos céus. Mas quem fizer ensinar, este será chamado grande em o reino dos céus. Pois digo a vocês que se não exceder de vocês mesmos a justiça, mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis em o reino dos céus. Resumindo, se vocês estiverem aprendendo dos seus pastores, dos seus teólogos, que o mandamento tem que ser obedecido, mas o quarto mandamento não precisa, que o 10º não precisa, que tem que ter tirado, só tem 9, mas não é os 10. Esse camaradinha, além de ele estar sendo considerado o menor no reino dos céus e quase perdendo a chance de entrar no reino, ele está arrancando de vocês também o direito de entrar. Tá bom? Esses teólogos de plantão aí, esses pastores que acham que conhecem, né? Porque eu falo desse jeito para esse tipo de pessoas que são contra o mandamento de Deus mesmo. Já não basta querer interferir na lei, nos estatutos, agora estão querendo interferir na Constituição Federal da Bíblia, que é o mandamento, a supremacia. Não, Deus deu 10, mas no tempo de Jesus só tem 9. Que loucura é essa? Jesus acabou de dizer, se você ensinar os outros, se você não obedecer e ensinar os outros a fazer isso,
tu tá lascado, tanto você quanto eles. Porque vocês vão querer falar do fariseu, mas a sua justiça vai ser pior do que a do fariseu. Então vocês não entram de maneira nenhuma no reino, pode esquecer. Então, resumindo, obedeça os mandamentos se vocês querem entrar, e não é obedeça ao homem, não. Essa é a verdade, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Veja agora Mateus 23, versículo 2, que diz assim, ó, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis na sua obra, nas suas obras. Pois dizem e não fazem. Jesus, fazendo menção dos fariseus e escribas diante dos seus escolhidos ou enviados, quer dizer, os apóstolos, os emissários, e também dos anciões do povo. Ele diz algo que nos chama a atenção aqui, e isso aqui é fantástico. Jesus, ele está dando uma autoridade aos fariseus e escriba, ele está dando aqui, em relação ao quê? Aos ensinos das leis e dos profetas, porque está escrito o quê? Ah lá, versículo 3, fazei e guardai, pois tudo que eles vos disserem. Então, Jesus falou, aprenda com eles, porque na questão da Bíblia, da Midrash, dos ensinos, da lei dos profetas, eles são mestres. Eles ensinam muito bem. O problema é a hipocrisia, porque ensinam, mas não vivem. Mas, não vivam a hipocrisia deles. Vivam o ensino deles. É a mesma coisa que você for visitar um nutricionista, o camarada chega lá, o médico nutricionista tem 110 quilos, 130 quilos. Você vai falar, meu Deus, o cara é nutricionista, vai me mostrar um ensinamento de como cuidar, fazer exercício, medicação para emagrecer, para ter uma vida saudável, e ele mesmo é gordo. Ele mesmo tem 130 quilos. Isso é hipocrisia. Eu não vou passar com esse médico. Não, você vai passar com o médico. Porque você depende daquele médico, não é pelo que ele tem, o que ele é ali, mas é pela capacidade profissional que ele tem, né? É a capacidade profissional de ensinar o que é o nutricionismo. É isso que Jesus está falando. Vocês vão estudar com os fariseus e os escribas aquilo que está na lei e no profeta. Vão aprender com eles para poder aprender a praticar, viver e ensinar. Onde Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Elas são úteis para repreensão, correção, educação da justiça. Não é isso que está escrito lá? E para equipar você para toda boa obra. O próprio Paulo disse isso. Então a Torá é boa, mas você precisa estudá-la para conhecê-la. E Yeshua deu essa autoridade aos fariseus. Por isso que lá no versículo 23 do versículo 3, ele está dizendo, fazei tudo o que eles vos disserem, só não siga as suas obras. Tá? Só não siga as suas obras. Porque as obras deles não condizem com o que eles ensinam. Eles são hipócritas. Mas deixa a hipocrisia com eles, mas aprenda. Então Jesus está dando autoridade aos fariseus e escriba aqui, em relação aos ensinos da lei e dos profetas. Foi no tempo dos fariseus que as escrituras sagradas passaram a ser acessíveis aos judeus, tá? O judeu comum da época. O movimento farisaico, que surgiu alguns séculos antes de Jesus, foi no tempo da Babilônia, ali no término do tempo da Babilônia, esse sistema farisaico, ele tinha por intenção ensinar ao povo a buscar a Deus por si próprio. Eles ensinavam a Torá, estudavam a lei para ensiná-la e adaptá-la ao povo e à realidade da sua época. Eles já não acreditavam muito no sacerdócio do templo, porque os sacerdotes daquele templo eram da linhagem dos Hasmoneus, ou seja, da família do Judas Macabeu, tá? E os seus irmãos, que é conhecido como Simeão, por exemplo, conhecido na época dos fariseus, tá? E quem eram esses homens aí da linhagem hasmoneana, dos Hasmoneus? Era esse aqui, ó, os saduceus. Tá? Era eles que comandavam o templo, mas o templo estava muito sujo, muito corrompido, muita política sujeira lá. O negócio era mais dinheiro e status. E os próprios fariseus não concordaram e se afastaram do templo, ensinando os judeus a buscar por si próprio a Deus através da Torá e das leis. Tá bom? Olha que ensino maravilhoso. Olha que ensino aqui que vocês estão tendo até de primeira mão. Tá bom? Então vamos lá, ó. Continuando. Então, os saduceus, eles haviam corrompido o templo, pois eles mesmos haviam se corrompido, pelo fato de comprarem o direito de sacerdotes do templo, na qual cabia somente esse direito aos levitas da tribo de Levi, que eram provenientes de Arão. E por causa disso, os próprios fariseus diziam, como o templo está corrompido, vocês, judeus, vocês, irmãos, terão que aprender a buscar a Deus por si próprios, por si mesmos. Vocês terão que aprender a orar, jejuar e conhecerem as escrituras por vocês mesmos.
Então, eles induziram, incitaram e ensinaram as pessoas a buscarem os estudos da Torá, a orar e a jejuar, sem depender mais do templo, que estava corrompido. E até hoje, em nossos dias mesmo, se você saber orar, como se deve, por exemplo, como a oração do Avinu V'Hashamayim, que é o Pai Nosso que está conhecido como o Pai Nosso que está no céu, então vocês deem graças a Deus pelos fariseus, tá? Pois eles ensinavam ao povo essa oração, tá? Essa oração não foi Jesus que criou, não, tá? Avinu V'Hashamayim é uma oração antiga, farisaica, tá bom? Por isso que o próprio Jesus, lá em Mateus, acho que 11, né? Pois eles ensinavam ao povo dizendo assim, ó, quando orarem, chamem ao Eterno como vosso pai ou papai, que na tradução hebraica chama-se Abba, Abba, Abba. Então veja que quando Jesus, o Messias, orava e dizia a palavra pai diante do povo, ele estava demonstrando que ele era também de uma escola farisaica, fazia parte desse sistema que ele mesmo aceitou e colaborou e usava termos da palavra que eram usados só pelos fariseus. Então ele confirma isso quando ele dava aval e os fariseus da sua época para ensinarem a lei de Deus, como lemos na passagem de Mateus 23, 2. Porém, infelizmente, alguns fariseus não cumpriam e não faziam tudo o que ensinava. E faziam maravilhosamente, ensinava muito bem, mas praticar, alguns fariseus era complicado, tá? Então, aprendam isso aqui. Então, a oração do Pai Nosso que Jesus instruiu aos discípulos foi puxada desse sistema farisaico. Página 25, olha só. Mas a autoridade para ensinar, eles receberam da parte do próprio Filho de Deus. O apóstolo Paulo também era um judeu que, mesmo depois de ter aceitado o Messias de Israel, continuava zeloso da Torá. Assim como Jesus também era um judeu zeloso da Torá de Deus. Olha aí, ó. Muitas pessoas dizem que o próprio apóstolo Paulo veio para anular a Torá de Deus. Muitos teólogos falam isso, tá? E tanto que a prova disso que tem muito debate que usa até a passagem das cartas aos romanos. E também dizem que ele veio para instituir uma nova religião, tá? Chamada de cristianismo, que foi Paulo que instituiu. E que ele, além de anular a lei de Deus, ele mesmo deu uma nova lei, que alguns dizem que é a lei da liberdade. Oh, meu Deus do céu. Isso aí é verdade. Então veremos agora se de fato isso é verdade. Por que algumas teologias falam que hoje nós não seguimos a lei de Moisés? Porque nós seguimos a lei de Jesus Cristo, baseado no que Paulo também ensinou, e que também Tiago, irmão de Jesus, ensinou, porque é a lei da liberdade. Será? Será que essa palavra lei da liberdade que está lá em Tiago, ele estava fazendo menção a uma lei nova de Jesus Cristo? Então vamos lá. Então veremos agora se de fato isso é verdade. Vamos lá. Livro dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14. Diz assim, ó. Porém, confesso-te que segundo o caminho, grava essa palavra aí, caminho, haderer. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chamam de seita. Qual era esse caminho? Vocês sabem? O nome se chama Seita dos Nazarenos, tá bom? Porque chamavam os apóstolos agora da Seita dos Nazarenos, que era seguidor de Jesus de Nazaré. Então, esse era o caminho que Paulo está falando em Atos 24, tá? Qualquer um teólogo vai saber muito bem disso, que ele está falando isso aí. E segundo o caminho, a quem chamam de seita, que estão chamando os caminhos dos apóstolos de seita, que era a seita dos nazarenos, assim eu, Paulo está dizendo, sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo não está dizendo nada de lei de Cristo aqui nova. Eu sigo esse caminho, aqui chamam de seita, assim eu sirvo também. Além de seguir, eu sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, acreditando. Não é em nova lei, não. É em todas as coisas que estão de acordo com a lei nos escritos dos profetas. Será que é difícil interpretar essa palavra de Paulo? Veja que se muitos teólogos e pastores pregam que Paulo anulou a Torá, a lei, ou seja, a instrução de Deus em sua lei, e que a lei de Deus não existe na nova aliança, se eles estiverem certo, então Paulo aqui foi um herege, tá? Paulo foi um belo de um sem vergonha mentiroso, hein? Se isso for verdade, Paulo aqui está sendo um herege mentiroso. É ou não é, Davi? Com certeza, não é, Davi? Com certeza. Com Por certeza. que Paulo disse agora aqui? Vamos supor que Paulo está na nossa frente. Usa a sua mente fértil aí, vai. A nossa mente fértil de criança, vai. Imagina que Paulo está aqui na nossa frente.
Aí ele está no meio do sinédrio, diante de todos os fariseus, diante de todos os debatentes lá. Aí ele diz assim, ó, porém eu confesso a vocês que, segundo o caminho que eu sigo, que é o caminho dos nazarenos, que é o caminho de Yeshua, que vocês chamam a seita dos nazarenos, eu, assim, sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ué, aonde que está escrito que Paulo falou que ele está de acordo com as leis novas de Jesus Cristo no Novo Testamento? Nada no texto mostra isso, nada. Nada. Pelo contrário, está mostrando que Paulo prova que ele era a favor da Torá e da lei dos escritos dos profetas, meu irmão. Agora eu te falo, se Paulo aqui está criando uma nova aliança, se a teologia estiver certo nisso, então ou Paulo é um belo de um sem vergonha herege, ou a teologia é diabólica de alguns que está querendo desviar vocês do caminho da verdade. Essa é a verdade. E agora? Eu fico com Paulo e para mim a teologia é diabólica. E não falo a teologia geral, tá? Eu estou falando algumas. Sim, sim. Algumas que criam esse sistema mentiroso. Não é todas, não. Então me desculpe, tá? Me desculpe que... Agora vamos continuar, porque fica até mais gostoso. Para já terminar aqui, porque eu já tenho que entrar na outra live com outros alunos. Vamos lá. A teologia cristã, concernente à lei, e ao que Paulo cita na passagem de Atos 24:14, são antagônicos. Vou repetir. A teologia cristã, concernente à lei, ou seja, o que a teologia ensina em relação à abolição da lei, e que fala que Paulo era contra a lei, não é que era contra, mas ele prova que anulou, aboliu, e usa uma passagem de Atos 24:14, lendo agora, dá para ver que são antagônicos. É totalmente ao contrário do que a teologia está falando. Ou seja, contrário um do outro. Paulo, ele é claro. Veja que depois de, no mínimo, 20 anos de seu novo nascimento em Cristo, que ele encontrou-se lá com Jesus, isso aqui é depois de 20 anos, tá? Que Paulo vai falar isso aqui, tá? Paulo já tinha anos no caminho de Yeshua, tá bom? Então, ó, depois de, no mínimo aí, ó, mais ou menos 20 anos do seu novo nascimento em Cristo, ele declara perante uma autoridade civil que ele anda segundo e acreditando. Ele anda segundo o que está escrito e acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os profetas. Não é de acordo com o Novo Testamento e a lei de Jesus Cristo que criam na teologia. Então, para o apóstolo Paulo, a Torá, a lei, é o parâmetro. Ela é a base. A Torá é a base. Mesmo estando em Cristo, para ser identificado como servo de Deus. Você pode estar em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? É acreditar naquele que obedeceu como você tem que obedecer. Viver como ele viveu. Ser fiel e santo como ele foi ao Pai. É isso, estar em Cristo. Essa palavra em Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, a Torá era e é o parâmetro, é a base. Mesmo você estando em Cristo, para ser identificado como servo de Deus. Tá? E leia também aqui Atos 25:8. Ó. Olha lá. Olha o que Paulo fala. Ó. E veja que Paulo, combatendo as mentiras dos que queriam matá-lo por causa de Jesus, o Messias, das quais alguns judeus não criam que ele era o enviado de Deus, tentando condená-lo contra a lei de Deus, na qual está escrito como lei dos judeus, pelo fato de eles estarem diante de um representante pagão e romano. Por isso que eles falavam lei dos judeus. É por causa que aqueles pagãos e romanos não aceitavam que as leis eram de Deus. Para eles era uma ofensa. Quando a gente falava que Deus tinha aparecido o verdadeiro Deus, dando uma lei de verdade, então para os romanos era uma ofensa. Eles dizem, quer dizer que nossos deuses não é Deus? As leis que nós temos não vêm dos nossos deuses? Quer dizer que só o seu Deus é verdadeiro? Só o seu Deus tem a lei? Não. Isso aí é lei dos judeus. Então, por isso que lá em Atos 25:8 cai como a palavra lei dos judeus. Tá? Isso é por causa do pagão e dos romanos da época. Então, pois para os romanos as leis de Deus não eram lei de Deus, mas sim leis criadas pelos judeus. Mas Paulo afirma não haver transgredido, pois ele as obedecia e é exatamente o que falta a nós também, obedecer. Vamos lá. Veremos agora se havia também alguns judeus crentes, servos de Jesus, que obedeciam às leis de Deus na Nova Aliança. Vamos lá ver? Na Nova Aliança, vamos ver se tinha alguns crentes, além de Paulo e Jesus, que obedeciam. Vamos lá, Atos 21, versículo 20. Vamos ler na Bíblia. Vamos ler na Bíblia? Vamos. Então vamos ler aqui, ó, Atos 21, 20. Ó. Observe que eles, os judeus de Jerusalém, ao se encontrarem com Paulo, em alegria, diz que ouvindo a Paulo dizer que Deus usou poderosamente entre os gentios, através do seu ministério, deram glória a Deus e disseram a Paulo o seguinte: irmão Paulo, que também dezenas de milhares de judeus
que haviam entre eles crerão que Jesus era o Messias. E todos ainda eram zelosos da lei. Todos. Judeus crente, que já eram... Olha lá, está escrito isso em Atos 21:20. Dezenas de milhares de judeus que haviam entre eles, que creram em Jesus, que Jesus era o Messias, eles ainda crendo, todos eles ainda continuaram sendo zelosos da lei. E logo em seguida entraram num assunto sobre terem dito que Paulo estava fazendo o povo judeus, entre os gentios, se apostatarem das leis que Deus deu a Moisés. E na história, você verá que Paulo, para provar que não era verdade, estavam dizendo que ele estava desconvertendo os judeus, né? E fazendo eles apostatarem das leis que Deus deu a Moisés, para Paulo provar que não era verdade, que não era contra a lei e que ainda seguia os bons costumes, ele segue todo o ritual de purificação e votos a Deus. Assim como nós fazemos todo mês em referente à ceia, que é um ritual do Senhor. É só ler 1 Coríntios, capítulo 15 e 33. E você vai ver que ele fazia isso. Tanto que em Atos 21, leia o versículo, capítulo 21, você vai ver que Paulo fez todos os rituais provando que ele não era contra os bons costumes, não. Tá bom? Há lei para os gentios na nova aliança? Sim. Tanto há que acabamos de aprender mais um pouco aqui. E eu vou ler, para terminar, Atos 21:20. Nós encerramos com a leitura. Vamos lá, dá uma lida aqui. Vamos. Olha só. Vamos lá, ó. Atos 21. Vamos ler do versículo 17 e em diante, ó. Em Jerusalém, os irmãos nos receberam calorosamente. Isso aqui, segundo Atos, dizem que foi escrito Lucas. Então, ele está dizendo na primeira pessoa que nos receberam, né? Nos receberam calorosamente. Então, Lucas, Paulo ali e os discípulos, né? Em Jerusalém, os irmãos nos receberam calorosamente. No dia seguinte, Paulo e o resto de nós fomos ao encontro de Tiago, que era o irmão de Jesus. E todos os anciãos estavam presentes. Anciões, hein? Os anciões judeus, hein? E todos os anciões estavam presentes. Depois de cumprimentá-los, Paulo descreveu com detalhes todas as coisas que Deus fizera entre os gentios. Essa palavra fizera, que é um pretérito passado mais que perfeito. Depois eu vou passar para vocês, para quem não sabe o que é pretérito passado, imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Aqui está no pretérito, toda vez que você encontra uma palavra começara, fizera, essa palavra com um A no final, está querendo dizer que é um pretérito passado perfeito ou mais que perfeito. Aqui está no mais que perfeito. Se fosse um pretérito passado perfeito, seria assim. Depois de cumprimentá-lo, Paulo descreveu com detalhes todas as coisas que Deus tinha feito ou fez. Aí é um pretérito passado perfeito. Mas como está fizera, é um passado mais que perfeito. Então, está concluindo que, depois de cumprimentá-los, Paulo descreveu com detalhes todas as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Esse fizera quer dizer que algo que estava no passado é tão mais que perfeito, segundo o pretérito, que aquilo que foi feito continuava se fazendo. Tá? Então, Deus continuava fazendo entre os gentios pelo seu intermédio, que era converter e trazer muitos gentios ao ensinamento da Torá, da palavra de Deus e à salvação, crendo em Jesus como Messias. Versículo 20. Ao ouvir o relato, eles louvaram a Deus. Eles quem? Todos que estavam lá, os anciões, os judeus cristãos, alguns gentios, todos louvaram a Deus, mas também lhe disseram, veja, irmão, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Judá, os judeus, e eles são zelosos da lei. O que eles ouviram falar a respeito é que você está ensinando aos judeus que vivem entre os gentios a se afastar de Moisés, se apostatar, dizendo-lhes que não mais realizem a circuncisão em seus filhos e não sigam as tradições. Então, o que se deve fazer, irmão Paulo? Eles certamente saberão a respeito da sua chegada, que você chegou. Portanto, para eles não te julgarem e acabar te matando, faça o que vamos dizer para você. Então, faça o que dissermos. Temos 4 homens aqui que fizeram um voto. Leve-os consigo,
Purifique-se com eles e pague as despesas relativas à raspagem da cabeça de vocês. Então todos saberão que não há verdade. Não é verdade nos rumores aos ouvidos ao seu respeito. Ao contrário, saberão que você se pauta pela lei, que você vive a lei. Entretanto, em relação aos gentios que passaram a confiar em Jesus, nós lhe enviamos uma carta com nossas decisões unânimes de que eles devem se afastar do que for sacrificado a ídolos, de sangue, de animais sufocados e da fornicação. No dia seguinte, Paulo levou os homens, participou do ritual de purificação com eles e entrou no templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita a favor de cada um deles. Então, resumindo, presta atenção numa coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Existe um teólogo aí, deixa eu até parar a apresentação aqui, que nós não vamos ler mais o livro. Existe um teólogo aí, deixem a câmera aberta aí. Existe um teólogo aí, eu não vou falar o nome dele, que ele usa a passagem aqui de Atos 21, essa passagem que acabamos de ler, do versículo 20 e 21, para dizer que Paulo, ele já não seguia mais as leis cerimoniais, sendo que ali está escrito que alguns judeus estavam mentirosos, de uma forma mentirosa, pregando, anunciando que Paulo estava ensinando os judeus a se apostatarem da lei de Moisés para que não se circuncidasse mais. Não é isso que lemos lá? É o que está escrito lá, certo? E aí, eles falaram, para provar que não é verdade, irmão Paulo, vai lá e faça os votos, dos rituais dos votos, a rapagem da cabeça, pague lá, vai lá no templo, cumpra quantos dias, para provarem que você não está contra a lei. Aí o teólogo falou assim, não, mas Paulo, ele só fez isso para não morrer. Porque Paulo não seguia as leis. Ele já tinha abolido. Paulo disse que quando ele conheceu Jesus Cristo, tudo aquilo que ele aprendeu lá nas histórias, tudo que ele aprendeu no farisaísmo, tudo que ele aprendeu da Torá, para ele era lixo. Era como esterco. Eles usaram uma passagem do que Paulo falou. E nisso, que Paulo falou, mas não falou com essa interpretação. A interpretação disso aí é desse teólogo ignorante aí. Mas não é a verdade. Ele fala, Paulo disse, quando eu conheci a Yeshua, Jesus, tudo aquilo que eu aprendi, considerei como esterco. Gente, Paulo estava mostrando uma forma de humildade, de mostrar que todo conhecimento, sem entendimento com amor do que está referente à lei e os mandamentos de Deus, se você não tem amor, aquilo ali é lixo, é esterco, gente. Porque ele estava debatendo com os próprios fariseus, falando que os fariseus se achavam os mestres, se achavam semideuses no meio do povo. Nós temos o conhecimento, vocês não. Vocês são anaharet. Sabe o que é anaharet? Povinho da terra, ignorante, vocês não prestam para nada. Os fariseus estavam humilhando as pessoas, só porque não tinha conhecimento. Paulo falou assim, vocês querem ser o bonzão? Eu sou judeu, da linhagem da tribo de Benjamim, nascido e circuncidado ao 8º dia. Paulo deu a carta de visita dele. Vocês se acham mais judeu do que eu? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso leque. Aí Paulo, ó, descasca. E aí ele começa a falar, tudo que eu aprendi, quando conheci a Yeshua, vi que isso aqui é tudo esterco. Por quê? Porque Jesus mostrou qual é o caminho correto de obedecer a Torá. E não da forma que vocês obedecem. Obrigando as pessoas, dizendo que é pela obrigação e não por amor, e ainda por cima vocês julgam as pessoas, matam as pessoas e ainda humilham aquelas que não têm o conhecimento que vocês têm. É só ler essa carta, essa passagem. Aonde que está isso aí, professor? Vamos lá. Paulo fala assim, ó, aqui, ó. Ó, vamos lá, quer ver? Gente, fala mais baixo aí, por favor. Olha lá. Ó, gente! Ó, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Olha aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Faz a leitura aí comigo aí. Filipenses 3:8. Olha só. Olha só que interessante. Tá vendo? Vamos fazer a leitura. A gente tem que fazer, tem que deixar gravado aqui, para ser lançado aqui, para as pessoas verem como que pessoas erram nas interpretações do que está sendo escrito. Vamos lá. Filipenses capítulo 3. Vamos lá, ó, versículo 1 em diante. Ele diz assim, ó. Para concluir, meus irmãos, se alegrem em união ao Senhor.
Não me é difícil repetir o que já escrevi antes. E para vocês, terá uma garantia. Cuidado com os cães. Paulo está chamando alguém aqui de cão, tá? Ele está falando do sistema farisaico ali. Cuidado, não é só do sistema farisaico, é dos mestres, né? Cuidado com os cães. Esses praticantes do mal e mutilados, porque estavam se achando os bambambam da circuncisão. Porque nós somos os circuncisos. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que fazemos do Messias, Jesus, nossa fé, confiança. Não confiamos em qualificações humanas. Ainda que eu, ó Paulo falando, ainda que eu tenha com certeza razões suficientes para pôr minha certeza nessas coisas. Se alguém mais pensa ter motivos para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Por que Paulo falou que o motivo deles são maiores? Vamos lá. Primeiro, circuncidado no 8º dia, filho de Israel por nascimento, vim da tribo de Benjamim, falante de hebraico, de pais que falavam hebraico. Segundo a lei, eu era fariseu, tá vendo? Paulo falou, segundo a lei, fariseu. Fariseu, Paulo era fariseu, tá? Segundo a lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade cristã. Quanto à justiça, demandada pelo legalismo, irrepreensível. Quanto à justiça demandada pelo legalismo, ou seja, de acordo com as ordenanças dos fariseus, dos anciões, dos escribas, de acordo com seus estatutos, as ordenanças de homens, eu era irrepreensível. Ninguém achava em mim pecado nenhum. Aí ele diz, entretanto, tudo o que me servia de vantagem, considero por causa de Jesus desvantagem. Não apenas isso. Considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo em conhecer a Jesus, o Messias, o meu Senhor. Por causa dele, de Jesus, eu abri mão de todas as coisas e as considero lixo. Esterco. Vou repetir. Por causa dele, abri mão de todas as coisas e as considero lixo. Paulo abriu mão de quê que ele está falando aqui? Da lei? Ele está falando da Torá, é só ler a interpretação. Por causa dele, de Jesus, abri mão de todas as coisas e as considero lixo, a fim de obter o Messias e ser encontrado unido a ele, desprovido de qualquer justiça pessoal, baseado no legalismo, nas ordenanças, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade do Messias, justiça vinda de Deus, com base na fé, na confiança em Yeshua, que obedeceu, e ele não era hipócrita igual aos fariseus. Sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder da sua ressurreição e dos seus sofrimentos, à medida que sou conformado à sua morte, para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pelo amor de Deus, aonde que está escrito aqui que Paulo falou assim, que eu, por causa dele, abri mão de tudo e considero como lixo a lei? É isso que ele falou? Ele considerou a Torá como lixo? Qual que era o debate aqui que nós acabamos de falar? Que eles estavam, os fariseus e os escribas, os mestres estavam se considerando os bambambam da circuncisão, os detentores da verdade, os poderosos da promessa. Eles eram realmente os parâmetros para ensinar o povo a ressurreição e a eternidade. Paulo falou aqui para vocês, não é vocês não. Quem é esse detentor é Yeshua, porque vocês são hipócritas e pecadores. Vocês mesmos pecam contra os mandamentos. E Yeshua nunca pecou contra os mandamentos. Yeshua nunca pecou. Ele é o parâmetro. Por isso que eu considero tudo. O que é o meu nome, o meu status de fariseu, de judeu circuncidado, de bambambam, eu considero lixo depois que eu conheci Jesus. Aí o teólogo aí, que eu não vou falar o nome, estava falando que Paulo estava falando sobre a lei. E Paulo estava falando sobre a Torá, que ele considera a Torá como lixo. Sabe o que é isso? Ignorante que não conhece Bíblia, irmão. Não sabe fazer interpretação bíblica. Então essa é a leitura. E vamos encerrando aqui, terminamos aqui, para que vocês tenham uma compreensão. Já vou partir para o próximo livro aqui, a próxima nave de estudos. Então peço que vocês continuem estudando, leia Atos lá, essas páginas que nós lemos, no capítulo 21. Leia Filipenses, marca aí esses Filipenses 3, do versículo 1 ao 10.
Dá uma leitura, faz essa leitura, tá? Para você ver que Paulo, meu Deus do céu, não tem como. Se eu não ensino isso para vocês aqui, pode ter certeza que mais tarde vocês iam aprender da forma que esse teólogo, que ele é teólogo, hein? Ia ensinando para vocês que Paulo confirma que ele não vivia mais as leis de Moisés, que ele aboliu também, que ele considerou as leis como esterco, como lixo. Aonde que está escrito que está a lei lá que Deus deu a Moisés considerada como esterco e lixo? Pelo amor de Deus. Ele estava considerando o esterco e lixo, não é nem a própria circuncisão, mas a questão de eles se gloriarem como circuncisos, como fariseus e mestres da lei, detentores da verdade. Paulo falou, não é verdade. Vocês se acham melhor, então vamos lá, eu vou dar meu cartão de visita para vocês aqui, ó. Aí ele se apresenta lá, oitavo dia circuncidado, da tribo de Benjamim, falante de hebraico, filho de pai e mãe fariseu, sou fariseu, zeloso da Torá, zeloso da lei. Ué, se for para ser melhor que todo mundo, então eu sou melhor que vocês. E irrepreensível, porque eu não desobedecia nada, vocês sim. Mas mesmo assim, depois que eu conheci Jesus, vi que isso tudo é esterco, é lixo. O que é? As leis? Não. A maneira de querer ser o bambambam e o melhor é achar que vocês são detentores da verdade. A verdade está em Yeshua, tá bom? Pode falar, Davi. Então, professor, você citou esses romanos, né, que falavam que o Deus dos israelitas era verdadeiro e os deles não. E isso acontece até hoje, né? Porque eu te mandei aquela live e ele estava falando isso daí a respeito das leis de Moisés e esterco. Ele falou esterco de Moisés. E eu tenho tido muitas pessoas aqui, próxima, cliente, que depois que eu comecei a seguir os seus estudos, falam isso aí, que Moisés era um pilantra, que ele criou leis para dominar as pessoas, né? Porque tá vendo que eu tô me aprofundando nisso aí. Então aí Eu esse vou te dar até um apoio. Sabe no quê? Quando falarem isso, vierem com esse debate, aí você fala, tá bom, então, posso usar só 2 leis do pilantra aqui? Você fala assim, deixa eu usar só 2 leis do pilantra, só para ver uma coisinha em comparação a vocês. Vamos dar uma olhadinha? Aí você faz assim, ó. Vai lá em Levíticos. Vai aqui, ó, Levíticos. Você podia até em Êxodos, mas vamos em Levíticos. Vamos em Levíticos, para ser rápido aqui, ó. Aí você lê para eles assim, ó. Vamos lá. Ó. Capítulo. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 17. Olha só. Aí você fala assim, ó, o Moisés Pilantra, ele deu essa lei, não é? Isso é só uma das milhares, que se eu colocar um monte aqui, fica até amanhã. Mas vamos só nessas aqui. Olha o que o pilantra Moisés, que colocou essas leis só para dominar o povo, já que não foi de Deus, foi ele que colocou, vamos lá. Olha só, vai dar até um susto, tá? Vamos lá. Levítico 19, 17. Não odeiem o seu irmão no seu coração. Olha só, hein? Não odeiem seu irmão no seu coração. Vamos lá. Vou repetir. Aqui a irmã Stephanie entrou aí de novo. Vamos lá. Não odeiem seu irmão no seu coração. E repreendam o seu vizinho com franqueza. Seja franco com ele, quando ele estiver pecando. Para não incorrerem em pecado por causa dele. Não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha só, a lei do pilantra Moisés. Vocês usariam alguma palavra de algum pilantra para praticar, sendo um cara pilantra? Aí vamos lá. Chamaram ele de pilantra, não é verdade? Eita, agora vai dar até um medinho aqui do que eu vou falar. Mas tá bom. Vamos lá. No versículo 17 ele diz assim, ó. Não odeie o seu irmão no seu coração e repreenda o seu vizinho com franqueza para não incorrerem em pecado por causa dele. Aí, ó, olha que Jesus vai falar no Novo Testamento. Lá no Evangelho de Mateus. Vamos lá.
Leia comigo. Tudo. Ai, coitado. Ó, Mateus 18, 15. Abre aí para mim. Mateus 18, 15. Vamos lá. Versículo 18. Vamos lá. Olha só, interessante. Versículo 18, capítulo. Vamos lá. Vou ler com vocês aqui, tá? Baseado em Levítico 19, versículo 17, do pilantra Moisés, que chamaram aí até de pilantra. Muito bom. Vamos lá. Eita, vai. Olha, vai dar o que falar. Quer ver? Vamos lá. Mateus 18, versículo 15 e 16. Diz assim. Mateus 18, 15 ao 16. Além disso, quem é que está falando aqui? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior do céu. Então, quem está ensinando aqui é Jesus, não é? Vamos ver, é Jesus. Ok, então é Jesus. Vamos lá, o Messias. Além disso, se seu irmão cometer um pecado contra você, vai e lhe mostre o erro dele em particular. Se vocês dois, só vocês dois, se ele o ouvir, você terá ganho o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve mais um ou dois outros com você, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Jesus está baseado em Deuteronômio 19, 15, tá? Deuteronômio 19, 15, que tem que ter 2 a 3 testemunhas. Ó, Jesus usou até a lei, tá? Olha só, a lei do pilantra Moisés, já estava usando também Deuteronômio 19, 15. Ele falou, mas se ele não te ouvir, se o seu irmão pecar e não te ouvir, então leve mais 1 ou 2 outros com você, para eles ouvirem que ele não aceita que ele está pecando. De qualquer acusação seja confirmada, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte a congregação toda. E se ele se recusar a ouvir até mesmo a congregação, então trate ele como faria com um pagão ou coletor de impostos. Trate ele com desprezo. Jesus falou isso. Sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu, desde que vocês estejam de acordo com a lei. Lei de quem? De Deus. Dada para quem? O pilantra Moisés, né? Jesus usou. Ah, então quer dizer que Jesus era pilantra também? Ele usou a lei de um pilantra para mostrar algo de bom exemplo? Nossa, que legal. Vamos lá. Melhor. Quer mais outro? Lucas 17. Lucas 17, 3, 4. Vamos lá. Olha só. Lucas 17, 3, 4. 17. Lucas 17, 3, 4. Vamos lá. Cuidem de si mesmos. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Além disso, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, você deverá perdoá-lo. Então os emissários, discípulos, disseram ao Senhor, aumente nossa fé, Senhor. Ele respondeu, se vocês tiverem uma confiança tão pequenina quanto uma semente de mostarda, serão capazes de dizer a esta figueira, arranque-se e se fixe no mar. E aí, sucessivamente, ele vai falando isso. Então, cuide de si mesmo. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Além disso, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes ele voltar e pedir perdão e dizer, estou arrependido, você deve perdoá-lo. Agora, vamos lá a outra passagem. Olha só, que legal. Levítico 19, versículo 17, né? Abra para mim Mateus 22 agora. Vamos lá, Mateus 22. Vamos lá. Mateus 22. Vamos lá. Versículo 37. Vamos lá. Olha só. Versículo 33.
a multidão ouviu como ele ensinava, ficou admirada com os ensinos de Jesus. Mas quando os fariseus perceberam que Jesus silenciou os saduceus, então eles se reuniram e um deles, especialista na Torá, na lei, me propôs uma sheilá. Mateus 22, 33, tá? Ó, desliga o microfone para não aparecer aqui, tá? Vamos lá. Mateus 22, 33. Olha só, olha só. Vamos lá. Então, um dos especialistas na Torá lhe propôs uma sheilá. O que é sheilá? Uma pergunta. E propôs uma pergunta para poder enredá-lo, pegar Jesus. Rabi, qual das mitzvot, qual dos mandamentos da lei é o mais importante? Jesus responde: você deve amar ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Onde que está escrito isso? Deuteronômios, capítulo 6, versículo 5. Jesus usou Deuteronômios, a lei de 6:5, que quem escreveu essa lei? Moisés, o pilantra Moisés, não é verdade? Chamado de pilantra, ok? Aí Jesus disse, você deve amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Esta é a maior mitzvah, é o maior mandamento e mais importante. O segundo é semelhante a ela. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Jesus, ele criou essa lei ou ele usou isso baseado em Levítico 19, 18? Hã? Tá lá em Levítico, não tá? Aí Jesus usou, não foi? Ok. Aí toda a Torá e os profetas, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então dirigiu-se a um grupo de fariseus, Jesus, e lhe propôs uma pergunta. Diga-me. Aí ele faz uma pergunta em relação a Jesus como filho de Deus e tal, filho de Davi e tal. Agora vamos lá. Vem para mim aqui. Para terminar, isso aqui seria uma perguntinha para tal pessoa, né, que debateu lá com o nosso irmão Davi, dizendo que Moisés era um pilantra, que criou só leis para poder travar o povo ali, né, segurar o povo, querer mandar neles. Tá bom. Então, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim, irmãos, suponha que alguém seja pego fazendo algo errado. Vocês que têm o Espírito devem restaurá-lo, mas com um espírito de humildade, quer dizer, repreendê-lo, mantendo um olho em si mesmo para não serem tentados também e cair no mesmo pecado. Ok. Aí nós lemos o que em Levíticos aqui? O que nós lemos em Levíticos 19? Vamos lá. No versículo 17. Não odeie o seu irmão no seu coração. Repreenda o seu vizinho com franqueza para não incorrer em pecado por causa dele. Ou seja, para vocês não caírem no mesmo pecado que ele está pecando. Então repreenda ele para que tanto ele quanto vocês não pequem. Quem usou essa base? Paulo em Gálatas 6. Não se vinguem nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, ame o seu próximo como a si mesmo. Quem usou essa base em Mateus 22? Jesus. Aí a minha pergunta é, se Moisés era pilantra e ele que criou essas leis, que não era de Deus, não é ele que criou, por que Jesus usou sendo Messias? Por que Paulo usou? E agora, hein? Se alguém usa algo que é bom, é útil, né? É porque é útil, é válido, é inspirado por Deus, não é? E que Paulo diz em 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então quer dizer que as leis de Moisés é lei de pilantra? É engraçado que essas pessoas não vêm debater comigo. Eu gostaria muito de fazer essas perguntas para eles. Só para ver o falador virar gaguinho, ficar gaguejando. Meme o quê? Meme o quê? Meme o quê? É bonito, né, julgar as pessoas, falar de quem está morto. Eu queria ver ele chamar Moisés de pilantra na cara dele, vivo. Porque a Bíblia mesmo já está dizendo dentro da lei que se você ofender o seu irmão, dando ofensas sem motivo, você já seria julgado pelo Sinédrio. Você quer ver uma prova disso? Vamos lá. Olha o que Jesus disse. Aquele, né, que chamar o seu irmão de louco, ou só ofender, vamos lá, baseado em Mateus 5:22. Vamos lá, vamos ler lá. Mateus 5:22. Olha aí.
Isso aqui é... Ai, meu Deus do céu. Depois que eu falo que é um bando de gente ignorante. Mas vamos lá. Mateus 5, 22. Vamos lá. Olha só. E nós lemos Mateus hoje, hein? Que Jesus não veio para abolir, mas veio para cumprir. Hein? Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Não matem. E quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Mas eu, porém, vos digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de imprestável, é só chamar de imprestável, não precisa nem chamar de pilantra, como ele chamou Moisés, tá? Porque chamou Moisés de pilantra, dizendo que ele estava usando leis mentirosas, só para poder segurar a sua pessoa. Quem chamar o seu irmão de imprestável será trazido perante o Sinédrio, Sanhedrim. E quem disser tolo, cabeça oca, vazio, esse já incorre a penalidade de queimar no fogo do inferno. Guerrinon. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta junto do altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele, enquanto ambos estão a caminho do tribunal. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz é o oficial do tribunal e você será lançado na cadeia. Sim, é verdade. Digo que você certamente não sairá da cadeia até pagar o último centavo. Ai, que legal. Eu queria saber. O que eles pensam dessas palavras de Jesus, então? Tudo baseado em Moisés. Fala para mim. Hã? É baseado em Moisés. Se você chamar o seu irmão de imprestável, só de chamar, só de xingar, você vai ter que provar que seu irmão é imprestável. Se você não provasse, você ia para o Sinédrio, para o Sanhedrim e ser julgado e punido. Com a morte? Não, não seria com a morte, mas a punição seria tão grande que ia arrancar um bom dinheiro do teu bolso. Ia deixar você bem lascado. Ah, mas eu não tenho dinheiro, esse dinheiro todo para pagar. Então você vai entrar na chicotada. 40 chibatadas menos uma. Vai gostar? E aí? Aí eu queria ver essa bonitona chegar e falar que Moisés era um imbecil. Como que é que chamou? Como que é que o Davi falou lá? É um pilantra. Pilantras são esses que não conhecem Bíblia. Que vive, desculpa aqui o termo, vive no esterco, para não falar outra coisa. Vive num esterco espiritual. Vive numa vida desgraçada, às vezes está dentro de casa. Sabe por quê? Não conhece Bíblia. É ignorantes, pessoas que julgam os outros, não tem nem noção do que estão falando. Tá aí. Tá aí. Aí você chega lá, Davi, é porque você está começando agora, e é por isso que eu louvo a Deus que vocês estão estudando, estão aprendendo. Mas na hora que você pegar tudo isso aqui, na hora que voltarem para você de novo e falar, que Moisés era um pilantra, porque a lei dele, por isso que nós não vivemos a lei de Moisés, que é a lei de Jesus Cristo. Ah, é? Que lei de Jesus Cristo? As leis que Jesus usava de Moisés? Como assim, Jesus? Não sabia. Não, vem cá. Aí você pega eles, Davi. Pega eles e mostra as leis que Jesus está usando aí, baseada onde? Só se for baseado no conto da história da carochinha da cabeça deles, né? Porque Jesus usou Moisés. A não ser que eles acreditem no mundo de Nárnia. Aí eu acredito que eles podem criar outras leis. Então é isso aí. Então, assim, infelizmente, a gente vai lidar com muita gente leiga. Quanto mais a gente conhece, a gente mais é cobrado também, mas também a gente fica mais nervoso e crítico com muita coisa que a gente ouve e vê. Essa é a verdade, tá? Então é isso aí, terminamos aqui. Quero abençoar a vida de vocês. Evarei regar Adonai Beishmirecha, e aí Adonai Panavelecha Virunei, que tsar Adonai Panavelecha vai assim lecha shalom. Que o Senhor abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque dentro de vocês a paz, em nome do Senhor Yeshua. Que Deus nos abençoe, um bom domingo, em nome de Jesus. Pode abrir o áudio aí, manda um alô aí, Gabriel. Gostou da aula hoje? Show. Pai do Senhor nos abençoe. Gostou da aula hoje? Gostou? Gostei. Bom, aprendeu? Aprendi. Só não esqueça de manter caderno e caneta na mão para vocês gravar e anotar essas coisas. Que depois vocês ficam perguntando depois lá também para mim. Ô, professor, eu não vou responder de novo. Tem que escrever, tem que aprender, tá? E aí, Davi? Ótimo, ótimo. Tá tudo anotado aqui no caderninho aqui, ó. Maravilha. E mãe Stephanie? Perfeito. Muito interessante. Tá aí, então. Então tá bom, irmãos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Vai ficar gravado aí, vamos mandar para o YouTube também. Faltou alguma coisa, só buscar no YouTube, rebuscar e estudar lá de novo. Tá bom? Amém. Então, que o Eterno abençoe vocês. Shalom, fiquem com Deus. Bom domingo aí, bom curso. Amém. Tchau. Shalom.